Shalom Ubraha. Hoje o assunto é meio pesado, então colocamos aqui já para calmar um pouco os ânimos. Antecipadamente. Então, o assunto de hoje é um Guitará pergunta ao Rabino. E depois das duas aulas de ontem, vieram muitas perguntas em relação a esses temas. O que é relacionado a quê? O povo de Israel, como nos conta a nossa Parashá, o povo de Israel fez coisa errada com as mulheres do Moab, do Midian. Como a gente estudou, lá eles tinham uma religião que para o homem dar a mulher dele para o amigo para dormir com ela era tudo permitido, mas na nossa religião adultério é coisa grave e idolatria é coisa grave. E tem três coisas que a gente tem que morrer e não fazer, que é idolatria, assassinatos e relações ilícitas. E essas relações ilícitas incluem o que aconteceu lá. E é um assunto halakhico, quer dizer, aqui não tem discussão, a pessoa não tem como justificar alguém que fez idolatria. Mas o que dá para justificar que caiu a carteira de alguém, ele se abaixou para pegar a carteira, de repente ele vê uma estátua na frente dele, ele fala, uau, eu me prostrei na frente da estátua. Claro que o Shulchan Aruch vai te dizer que se caiu a carteira, você está vendo a estátua, você tem que se virar para o outro lado e abaixar de traseiro para pegar a carteira. Agora, se você não vê a estátua, na hora que você levantou, você viu que tinha uma estátua na sua frente. A pessoa se prostrou na frente da estátua. Isso entra em outra classificação do que a pessoa ter optado por se prostrar na frente da estátua e dando exemplo para todo mundo que isso é o que deve ser feito. Então nós vamos ver casos assim. O rei de Israel, Yeravam ben Nevat, ele importou uma estátua da vaca sagrada do Egito, colocou uma em Dan, outra em Beersheba, e ele se prostrou na frente da estátua para mostrar para o povo inteiro que essa é a religião oficial do país. Ele, como rei, ele deu um exemplo. Então isso, pelo judaísmo, tem que morrer e não fazer. E a mesma coisa em relação ao Zimri Ben Salo, que ele fez. Ele era o presidente da tribo. Ele pegou a princesa de Midian, levou para a tenda dele. No meio do caminho passou do lado de Moshe, que era o juiz do nosso povo, vamos dizer assim, o nosso mestre. E ele falou para Moshe, olha, você também casou com uma midianita? Se essa mulher é proibida para mim, a sua esposa também é proibida para você. Se a sua esposa é permitida para você, essa mulher também é permitida para mim. E ele, como presidente, oficializou uma relação entre um judeu e uma midianita. A consequência disso foi, como sabemos, que teve lá uma doença. E isso a gente chama de midah keneged midah. A mesma medida que ele fez a coisa errada é medido para ele. O famoso olho por olho, dente por dente da Torá, que não acontece, não tem como colocar, é proibido colocar isso na prática. Quer dizer, uma pessoa que não tem dentes e quebra o dente do outro, ele não sai isento pelo fato de não ter dentes. E o que deu um soco no olho do outro e o outro perdeu a visão, você não vai tirar o olho dele, porque é proibido pela Torá. Então, na prática, o olho por olho, dente por dente se transforma em categorias diferentes de indenização, mas espiritualmente existe esse assunto que na hora que a pessoa fez a coisa errada, lá em cima já é olho por olho, dente por dente, está decretado para ele que a mesma coisa vai acontecer para ele. E a mesma coisa vai acontecer para ele na mesma categoria, de um jeito que a gente tem que entender.
o Zimri Ben Salo, o presidente da tribo de Shimon, ele dormiu com a Cosbe Batsur, que era a princesa de Midian. Então, olho por olho, dente por dente, agora ela vai dormir com ele. Quer dizer, ele dormiu com ela, agora ela vai dormir com ele. Isso não é olho por olho, dente por dente. O olho por olho, dente por dente é o castigo pela coisa errada que ele fez. Não é a reprodução da coisa errada. Então, e o castigo da coisa errada era a epidemia. Que tipo de epidemia era essa? Que tipo de doença? Aí você vai para o Arizal, que ele vai te dizer no livro das reencarnações que o Rabi Akiva e os alunos dele e a esposa do Tiranos Rufus, eles eram a reencarnação do Zimri Ben Salo, os 24 mil homens da tribo de Shimon que morreram na epidemia, e a Cosbe Batsur era a mulher do Tiranos Rufus. E na época do Rabi Akiva, os alunos dele, no lugar, o Rabi Akiva ficava gritando o dia inteiro que amar o próximo como a si mesmo é uma grande regra na Torá. E os alunos poderiam retificar a reencarnação anterior por meio de ter agora o amor obrigatório pela Torá, que a Torá diz, ame o seu próximo como a si mesmo. E no lugar de fazer o amor de mitzvah e retificar o amor proibido que eles tiveram, aí no lugar disso, eles não só que não tiveram amor ao próximo como a si mesmo, eles faltaram com respeito uns aos outros. Então o que aconteceu aqui, que aí foi para eles, se a pessoa não consegue retificar o que ele fez da maneira positiva, aí vai o olho por olho, dente por dente, que já estava decretado, caso ele não conseguisse retificar de uma maneira melhor. E aí eles pegaram aquela doença. A doença que os alunos do Rabi Akiva pegaram é uma doença respiratória, que ela começa na barriga e termina na garganta. Tipo, ele terminou a vida, Deus me livre, sem poder respirar. Uma tragédia, assim, uma coisa, a pior morte do mundo. Dizem nossos sábios, existem 515 categorias de mortes. A pior de todas é essa doença, chamava Ascara. É a pior de todas, pior tipo de morte possível e imaginável. A pessoa morre asfixiado. Aí você vai para a Sotá. A Sotá era a mulher que traiu o marido e ela decidiu que ela vai para o Bet HaMikdash, ela vai fazer um teatro, ela vai tomar a água do Bet HaMikdash, vai falar que ela não tinha traído o marido, ela estava no direito dela de se divorciar. Ela estava no dever dela, depois que aconteceu uma coisa daquelas, de se divorciar. Ela não quis se divorciar, ela quis provar no Bet HaMikdash que ela não tinha traído o marido, então ela vai lá, é colocado a Megillah, é escrita a Megillah da Sotá num pergaminho, é apagado isso dentro da água, ela toma essa água, se ela de verdade tinha traído o marido, aí a barriga dela é afetada e aí a gente entende o que era essa doença Ascará, que começava pela barriga e terminava na garganta, que tinha a ver já com o assunto da Sotá, que tem a ver com relações ilícitas, negócio de afetar primeiro a barriga. E a continuação é que, sendo que os alunos do Rabi Akiva, eles eram a reencarnação dos 24 mil pessoas da tribo de Shimon que morreram daquela epidemia, então a gente deduz daqui, compara coisa com coisa, e mesmo que a Torá não nos diz, não nos conta detalhes sobre a epidemia que aconteceu na hora que eles se relacionaram, as meninas do Midian, as mulheres do Midian e do Moab, mesmo assim a gente deduz dessa maneira, compara o caso dos alunos do Rabi Akiva, compara a doença que pegou os alunos do Rabi Akiva, verifica que eles são a reencarnação daquelas 24 mil pessoas do Shevet Shimon, e eles lá tinham morrido também de uma epidemia. A gente, comparando um caso com outro, a gente chega à conclusão de que aquela epidemia que teve na Torá
era a mesma que teve na época do Rabi Akiva, ou seja, essa é doença respiratória. Agora vamos analisar outros fatos, outros casos na Torá. Quando Miriam, vamos voltar para Moshe Rabbeinu, tem coisas na Torá que são manifestações espirituais. E, por exemplo, tem uma coisa chamada Negatzarat. Essa Negatzarat é uma manifestação espiritual, não é uma doença. Os padres que traduziram a Torá para português, eles traduziram como lepra. É um erro de tradução deles, eles não tinham nenhuma cultura judaica, eles tentaram traduzir de acordo com conclusões que eles tiraram, e sendo que está escrito que a Miriam, que isso surgiu nela, essa tzarat, e ela ficou branca como neve, e lá em Portugal devia ter essa doença, a lepra, que a pessoa ficava branca como neve. Eles traduziram a tzarat como lepra, que é um erro de tradução grave. E por quê? Diz o Ramban, Rav Ben Nachman, que quando tem uma doença, pela Torá, a pessoa é obrigada a ir para o médico. E a negatzarat, quando acontecia, a pessoa não tinha que ir para o médico, tinha que ir para o Kohen, que é o sacerdote religioso. Diz o Ramban também que a doença de pessoas não pega no mineral, no vegetal, no animal. Conseguiram aí, não sei como fazer a doença do morcego pegar numa pessoa, mas trabalharam muito em cima disso. Mas de uma maneira genérica, a doença da pessoa não pega no mineral, no vegetal e no animal. E aquela negatzarat, ela começava pelo mineral, pegava primeiro na parede da casa da pessoa. Então, ela vinha por causa de Lashon Hara, por causa que uma pessoa falou mal do outro. Primeiro pegava na parede da casa, depois pegava na roupa de linho, que era vegetal, depois pegava na roupa de lã, que era animal. Até que pegava na pessoa, essa pessoa tinha que sair do acampamento, ficar fora do acampamento. E lá tem essa regra de medida por medida, de olho por olho, dente por dente, que a gente vai chamar da regra da medida por medida, que todos os assuntos da Torá, eles são medida por medida, mas Deus, que é a essência do bem, te dá a oportunidade de retificar isso de uma maneira mais agradável, antes de chegar à medida por medida. E aí, por causa disso, o que ele fez por meio da Lashon Hara, ele falou mal do outro, ele fez com que todos se separassem daquela pessoa. Então, primeiro é dado uma dica para ele, pega na parede da casa dele, para ele se arrepender do que ele fez, retificar isso de maneira positiva. Não retificou dessa maneira, já pega no vegetal, que é a roupa de linho dele, para dar uma dica ainda maior. Ele não retificou, já pega no animal, que é a roupa de lã dele, para dar para ele uma dica ainda maior. Ele não retificou ainda, aí pega nele próprio, ele é colocado fora do acampamento. Quer dizer, o que ele fez para o outro, que as pessoas se distanciaram do outro por causa da Lashon Hara que ele fez, agora acontece para ele que ele é distanciado, para ele fazer teshuvah, para ele se arrepender do que ele fez. Na hora que ele está vendo que o que ele fez está acontecendo para ele, o que ele causou para o outro está acontecendo para ele, e afinal das contas, essa doença não mata. Essa doença, é proibido falar que essa manifestação espiritual, que eles traduziram errado como doença, não mata. Quer dizer, vai terminar por aí, que ele vai ficar com aquilo, mas aquilo não é lepra e não é doença nenhuma, é uma manifestação espiritual. Ela vem por motivo espiritual e ela vai por motivo espiritual e ela não mata. Então, na prática, a gente chega à seguinte conclusão. Falando assim desse assunto da negatzarat, que caso ele não tivesse feito teshuvah mesmo assim, aonde é o midah keneged midah, quer dizer, tudo isso são avisos. Mas aonde acontece o medida por medida, nesse caso vai acontecer na parashá anterior,
que o povo falou mal de Hashem e de Moshe, e o que aconteceu lá para eles? Vieram as cobras e picaram eles. Então chegamos no assunto das cobras, que as cobras, quando o povo falou mal de Hashem e de Moshe, as cobras elas já não eram um aviso, ou seja, eles falaram Lashon Hara, e não foi relacionado como no caso de Moshe, quando ele estava no Monte Sinai, que tinha o caso do arbusto incandescente, que Hashem falou para ele: coloca sua mão dentro da sua roupa, agora tira, e a mão dele ficou com a Negatzarat, para demonstrar que ele tinha falado mal do povo de Israel, que ele disse que o povo de Israel não vai ouvir ele, e Hashem falou para ele mostrar esse sinal também. Ou como a Miriam, que na hora que ela falou de Moshe, que Moshe não deu atenção para a esposa, aí ela ficou com a Tzarat, e ela teve que ficar uma semana fora do acampamento até ela se purificar. Então isso não foi já um aviso. As cobras, elas já foram o olho por olho, dente por dente. Na hora que o povo inteiro falou mal de Moshe, falou mal de Hashem, Hashem mandou as cobras, que era o midah keneged midah, quer dizer, o medida por medida. Ou seja, da mesma maneira que eles mataram com a boca, as cobras vieram e mataram eles com a boca. Da mesma maneira que eles cuspiram palavras para matar, vieram aquele outro tipo de cobras e cuspiram o veneno. Então aí já era midah keneged midah, já era o que eles fizeram, eles levaram. Mas a Negatzarat não é o castigo por ter falado Lashon Hara, é um aviso para ele: olha, o que você fez, agora você está sentindo, é um aviso para ele fazer tshuvah. Mas as cobras, é como está escrito lá, que eles falaram mal de Hashem, falaram mal de Moshe, então as cobras já são midah keneged midah, já são um castigo por eles terem falado Lashon Hara. Então, se cada coisa que aconteceu com o nosso povo, que o Korach caiu no buraco, porque ele era a reencarnação do Caim que matou o Abel, e a terra se abriu para receber o sangue do Abel, e agora, por causa que ele não retificou isso de maneira positiva, a terra se abriu para receber ele, foi um midah keneged midah, medida por medida, e tudo que aconteceu na Torá foi medida por medida. Inclusive, diz o Arizal que aquelas crianças que foram jogadas no rio, eles eram a reencarnação das almas que viveram na época do dilúvio e que causaram o dilúvio e morreram felizes antes do dilúvio. E aquelas pessoas que construíram o Pitom Ramsés no Egito eram a reencarnação das pessoas que construíram a Torre de Babel. E aquelas pessoas que fizeram todo o trabalho forçado eram a reencarnação do Sodoma e Gomorra. Então, aonde está o castigo midah keneged midah, medida por medida, de o Zimri ben Salo e os homens da tribo de Shimon terem se relacionado com as mulheres do Moab e do Midian, tiveram com elas relações ilícitas. E por que o castigo disso é a epidemia? O que tem a ver olho por olho, dente por dente, o que tem a ver medida por medida entre uma relação ilícita e uma epidemia? Porque o castigo para a relação ilícita é a doença. Aí a gente vai para o começo do mundo, que quando Deus criou os animais, não está escrito que Deus fez uma vaca de terra e depois soprou nela uma alma animal. Quando Deus criou o carneiro, não está escrito que Deus fez um carneiro de terra e soprou nele. Quando Deus fez o homem, está escrito que ele fez uma pessoa só. Ele não fez um boneco de homem e um boneco de mulher. Ele fez um boneco só, que era o homem e a mulher, que eles são uma pessoa só na prática. E Hashem soprou neles uma alma divina. Diz o Zohar que, como está nos 10 mandamentos, que Deus não é corpóreo, não é material, e não tem como, se você imaginou uma coisa material,
e você achou que isso é espiritual, é como um cego que ele está tentando imaginar uma paisagem. Você conta para o cego, agora não tem como passear para muito longe, mas eu vim para o Coelho, passei pelo Rio Tietê. Rio Tietê é um lugar lindo, maravilhoso, um rio enorme. Aí você conta para uma pessoa, um cego que nasceu cego. Você conta para ele sobre o Rio Tietê, aí você vai... desculpa que eu não sabia que o senhor vinha na quarta-feira. Desculpa mesmo. Eu pensei que era só terças e quintas. Aí você conta para um cego que nasceu cego. Você conta para ele que você passou do lado do Rio Tietê, um rio lindo, maravilhoso, muito comprido. E esse cego, ele começa a tentar imaginar. Olha, não recomendo para ninguém imaginar o Rio Tietê, mas imagina que ele tenta imaginar, e aí ele, na cabeça dele, tá preto, mas preto igual preto, ele fala, já imaginei o Rio Tietê. Aí você fala, desculpa, na sua cabeça tá tudo preto, mesmo que o Rio Tietê, ele tá tão poluído, mas tão poluído que também ele tá tudo preto, mas não é a tal ponto, não é a tal ponto. Ou seja, ainda tem aquelas árvores nas margens, ainda tem os carros passando na marginal do Rio Tietê. Ele não é a tal ponto preto. Então a gente, por mais que a gente tente imaginar o espiritual, o cego está muito mais próximo de imaginar uma imagem, um cego que nasceu cego, do que um ser humano no mundo material imaginar um mundo espiritual. Então Deus não tem comparação com nenhuma coisa material. Deus está muito acima, muito melhor do que tudo que tem de material. Então, por causa disso, quando está escrito a linguagem que Deus soprou no homem uma alma divina, pergunta o Zohar, por que é usada a linguagem Deus soprou se o sopro é uma coisa material? Aí diz o Zohar, isso é para te mostrar qual é a categoria, qual é o tamanho dessa alma divina. A categoria dessa alma é que é como a pessoa, da mesma maneira que a pessoa que sopra, ele sopra o que ele tem dentro dele. Manda nafach metoche nafach, metochiotom epinimiotom, diz o Zohar, pessoa que sopra o que ele tem dentro. Dessa mesma maneira, a Torá usou essa linguagem que Deus soprou, Deus soprou no nariz dele uma alma de vida, quer dizer, representando que a pessoa que sopra, ele sopra o que ele tem dentro dele, representando que nós somos uma alma divina, somos uma parte de Deus. E isso que está escrito, que Deus soprou na narina do homem, quer dizer que a alma tem a ver com... Foi usada a palavra, Deus soprou no nariz dele, porque isso tem a ver, novamente, o exemplo material tem a ver com o assunto espiritual. Que o que você puxa pelo seu nariz, você puxa para dentro de você. Sendo que Deus criou um boneco de terra, que ele era o homem e a mulher, colocou uma alma nele, e depois Hashem dividiu, fez do homem Hashem, Deus fez a mulher, e então ficou a mesma alma, o aspecto masculino, o aspecto feminino, mas é uma alma só. E aí surgiu um homem e a mulher. Aí Deus falou pro homem, Vedavak bestó, ele vai se grudar à sua esposa, ele vai se tornar junto com ela uma carne só. Ou seja, assim, em resumo, todo o assunto do homem e da mulher, a união entre o homem e a mulher, é que eles se tornam uma coisa só. O que acontece quando o homem se une a uma mulher, que é a mulher do Moav, que ela deixou lá o marido dela e ela veio seduzir ele para que ele morra. Isso é o tipo de união que eles fizeram como proposta para a gente, né? As mulheres lá do Midian e do Moav deixaram os maridos, vieram dançar lá no deserto
para seduzir a gente, para que a gente dormisse com elas e morresse, porque essa era a ideia do Bilam, que deu certo, que a epidemia aconteceu de verdade. Ele sabia, o Bilam era esperto. Então, aonde entra o midá que nega midá, o olho por olho, dente por dente, o medida por medida, aonde isso vira a epidemia? Vamos analisar. A gente falou que Deus colocou a alma no homem, é usada a palavra sopro, é usada que Deus soprou para dentro do nariz dele. E aquela epidemia era uma doença respiratória, quer dizer, a pessoa não conseguia respirar. Ou seja, que a doença, ela se tornou junto com o homem uma carne só. Ou seja, ela se grudou, o homem se grudou na doença e se tornou uma carne só com ela. Quer dizer, ele e a doença viraram uma coisa só. E ele morreu com falta de ar porque está tudo ligado ao assunto do homem e da mulher, dessa alma que foi colocada para um homem e a mulher, que eles são dois aspectos da mesma alma. E na hora que dá um curto-circuito nisso, ele foi dormir com a mulher do outro, aí ele pegou a doença e ele, Deus me livre, morreu com a dificuldade de respiração. Por isso que a umidade que nega de umidade. Da mesma maneira que a pessoa, o marido e a mulher se tornam uma pessoa só, aí ele e a doença se tornaram uma pessoa só. Esse que é o assunto, o umidade que nega de umidade principal, e o secundário que tem a ver com respiração também, que quando a pessoa tem a relação com a esposa, ele está mexendo com o mundo das almas. Ele vai ter um filho, ele vai trazer uma alma para esse mundo. Então, entra todo esse assunto de Deus soprou e a pessoa adquiriu esse sopro, e isso tem a ver com as almas lá em cima que descem aqui para baixo. Então, na hora que a pessoa tem uma relação, um homem tem uma relação com uma mulher, ele mexe no mundo das almas, mesmo que aquela mulher não engravida, mas está escrito que Avraham e Sará, eles têm uma relação. Eles traziam para esse mundo as almas das pessoas que vão se converter ao judaísmo até Mashiach chegar. Então, qualquer relação, mesmo que a mulher não engravida, ela mexe com as almas lá em cima. A Gemara nos conta que, o Arizal nos conta que o Ben Azai também, mas o assunto principal era tira o Ben Azai da história, é um exemplo para outra coisa. O assunto era que Avraham e Sará, eles fizeram as almas de quem vai se converter por meio das relações que eles tiveram, que a Sará não engravidou. Por isso toda pessoa que se converte, dizem, ele é chamado Ben Avraham Avinu ou Ben Sarah Imenu. Então esse é o assunto que a gente aprende da nossa parashá. Não devemos ter relações ilícitas, não devemos ter relações proibidas. Relação entre homem e mulher, lá em cima, é uma coisa que mexe lá com o mundo das almas. Então, se cuida. Então, vamos se comportar sempre certinho e Deus vai sempre ajudar. Muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, atzlachá, briut, panasá, beshefa, bekol tuv.